Flamengo e West Ham acertam os últimos detalhes para a transferência em definitivo de Lucas Paquetá. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e fala também de Ryan, que já aceitou a oferta de um time inglês. Falta o sim do Vasco. Quero te contar também uma novidade que envolve o Palmeiras e o zagueiro Nino. Já Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, explica o que faltou para que Caio Jorge virasse reforço rubro-negro. Para completar, o Vasco comprando o Brenner e perdendo o Verratti. E essa história de que São Paulo e Corinthians podem trocar o volante Alisson pelo também volante Martinez. E se você falar nas últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que o Corinthians estuda levar seu jogo contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro, por Maracanã. Aí você deve estar se perguntando qual a lógica disso. A ideia do Timão é celebrar os 50 anos da invasão do próprio Maracanã em jogo contra o Fluminense. Se essa história avançar, 95% dos ingressos para esse jogo vão ficar à disposição de torcedores alvinegros. O que você pensa da ideia? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Quero contar também que a Universidade de Chile recusou a terceira proposta diferente do Galo por Lucas Assad. De acordo com a imprensa chilena, ainda que o Atlético aumente as cifras do negócio, a coisa não vai andar enquanto a Universidade de Chile não receber o dinheiro à vista. Qualquer negócio parcelado não acontecerá, até por conta da fama de mal pagador do Galo. Quero fechar o giro de notícias para registrar que Alex Teixeira, ex-jogador do Vasco, é novo reforço do Panathinaikos, o pior time do campeonato grego, lanterna absoluto e já condenado ao rebaixamento. De qualquer forma, é o Alex Teixeira voltando a jogar. Você vai se lembrar que alguns dias atrás, São Paulo e Corinthians tentaram fechar uma troca envolvendo jogadores. O Timão está muito interessado em Alisson, que pertence ao São Paulo, por indicação de Dorival Júnior. Na primeira oportunidade, o São Paulo disse que liberaria o Alisson desde que o Corinthians cedesse o Ranieri. Não houve acordo, Ranieri faz parte dos planos do Corinthians. Pois bem, nas últimas horas surgiu uma nova especulação, dando conta de que o Alisson iria para o Corinthians se José Martinez, volante venezuelano, virasse reforço do São Paulo. Mas, ao que tudo indica, essa história também não terá futuro. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Diogo Silva, representante do Martinez, e ele me assegurou que a história não procede. São Paulo nem faz tanta questão de contar com o Alisson, mas vai exigir uma compensação financeira ou um jogador interessante para que possa repor sua saída. Só para completar, em relação ao Corinthians, registrar que Félix Torres foi mesmo para o Internacional, empréstimo até o fim da temporada, com o Colorado arcando com metade dos seus vencimentos. A opção de compra está fechada em 4 milhões de dólares ou 21 milhões e meio de reais. Vale a lembrança de que o Corinthians acaba de depositar nas contas do Santos Laguna 41 milhões de reais. Só para completar, antes de liberar o Félix Torres para o empréstimo, o Corinthians ainda precisou se acertar com Pepe Chamorro, empresário responsável pela carreira do Félix Torres, para quem o Corinthians devia dinheiro. E o Vasco da Gama acertou a compra de Brenner, atacante revelado pelo São Paulo que pertencia ao Udinese. Desde o fim do ano passado as partes negociavam, o acordo foi fechado em 5 milhões de euros, mais 1,5 milhão de euros em metas. Essas metas vão ser pagas a cada 30 jogos do Brenner. Completou 30 jogos e o Vasco deposita 750 mil euros. Completou mais 30 e o Vasco deposita outros 750 mil euros. Todos esses valores que eu citei por 70% dos direitos econômicos. Centroavante jovem, de potencial e com mais encaixe em relação àquilo que o Fernando Diniz espera de um camisa 9. Até pela chegada do Brenner, tudo indica que Verratti estará de saída. Ele vinha negociando já há alguns dias com o Cerro Porteño. O Vasco assegura que não tinha intenção de negociá-lo. Como o Verratti aceitou as condições do time paraguaio e houve esse comunicado, a tendência, especialmente pelo acordo do Vasco com o Brenner, é de que o Verratti seja liberado. Dessa maneira, o Vasco economiza um dinheiro com o salário de seu centroavante para contratar outro. Nessa disputa entre Verratti e Brenner, você, torcedor vascaíno, fica com quem? Já use espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza?
Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. Pedrinho BH, o dono da SAF da Raposa, deu uma entrevista para explicar o que faltou para que Caio Jorge trocasse o Cruzeiro pelo Flamengo. Você vai lembrar que o Cruzeiro, ou melhor, que o Flamengo chegou a fazer 4 propostas diferentes, todas recusadas, a última delas de 35 milhões de euros. Abre aspas para o Pedrinho: se eles dessem 50 milhões de euros, eu iria vender. Não tinha intenção de vender e não vou vender. Nós renovamos com o Caio até 2030. Contratamos o Gerson e temos que segurar o que a gente tem. O Flamengo já é muito forte, senão ele vai enfraquecer a gente mais ainda. E você tá com o Pedro Lourenço nessa? Entende que o dono da SAF do Cruzeiro acertou a recusar 35 milhões de euros? Qual seria o seu preço pro Caio Jorge? Confesso que eu, na condição de dirigente do Cruzeiro, teria feito a transferência, entendendo que 35 milhões de euros em dinheiro seria um baita negócio. Atleta comprado da Juventus na temporada passada por apenas 7 milhões e 200 mil euros. E o Palmeiras reabriu conversas com o Zenit por Nino. E é uma notícia importante em cima dessa informação. O Nino tinha representantes da Elenco Esportes até o fim do ano passado. E ele não queria fazer qualquer movimento para deixar o Zenit antes da troca dos seus representantes, até porque, se o fizesse, ele teria de repassar a comissão ou parte do negócio para os seus empresários com quem ele não trabalha mais. Agora, com um novo grupo de representantes, o Nino está aberto a novas propostas. O zagueiro já havia pedido para os dirigentes do Zenit para ser negociado. Ele entende que em São Petersburgo, na Rússia, onde mora, por conta do acordo com o Zenit, não há uma assistência adequada ao seu filho, que sofre de autismo. O Palmeiras fez uma primeira consulta em dezembro e a conversa não andou. O zagueiro segue como plano A do Palmeiras para a temporada de 2026. O grande problema, de acordo com o nosso palestra, site que acompanha o Verdão, é a pedida inicial do Zenit de 12 milhões de euros. Como observação importante, ele foi comprado do Fluminense por pouco mais de 5 milhões de euros. Os russos estão se especializando em fazer dinheiro com jogadores brasileiros, mesmo aqueles que não vão tão bem. Não é o caso do Nino, que tem jogado muito bem, mas pode garantir mais do que o dobro de receita para o clube russo. Com o Gerson aconteceu algo semelhante. O Gerson foi comprado por 25 milhões de euros e vendido por 27. Embora é verdade, o Zenit precisou pagar uma compensação financeira ao pai do Gerson com a negociação. Só para completar o noticiário, é o Verde registrar que o Palmeiras quer renovar o contrato de Gustavo Gomes. O zagueiro e capitão de 32 anos tem vínculo até dezembro de 27, mas a ideia é que ainda nesse ano esse contrato seja estendido. Bora falar agora sobre Ryan, que disse sim pela primeira vez a uma proposta do exterior. O atacante de 19 anos de idade, que pertence ao Vasco, aceitou a oferta do Bournemouth, time inglês que é o 15º colocado na Premier League e acaba de perder Semenyo, que foi vendido ao Manchester City numa operação de 65 milhões de libras ou 470 milhões de reais. A proposta do Bournemouth ao Vasco é de 35 milhões de euros ou 217 milhões de reais. Se o Vasco aceitar a oferta, o Ryan se transfere para o clube inglês ainda nessa janela de janeiro. Se não, voltamos à estaca zero e o Bournemouth vai ser mais um clube a tentar a contratação do jogador. O último e dono da melhor proposta havia sido o Zenit, com uma oferta de 31 milhões de euros. O Borussia Dortmund e o Bayern de Munique são outros interessados no atacante, que é considerado a maior joia do Vasco desde Felipe Coutinho. E certamente, mesmo que seja para o Bournemouth, para o Dortmund ou para qualquer outro clube, o Ryan vai se tornar a maior venda da história do Vasco e uma das maiores do futebol brasileiro, assegurando bastante dinheiro ao Cruz Maltino. Já o Flamengo está perto da contratação de Lucas Paquetá. O acordo entre o Fla e o jogador aconteceu na semana passada. Nas últimas horas, o Flamengo avançou para a compra do atleta junto ao West Ham. Operação que vai gerar na casa dos 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. A gente fala de 217 milhões de reais garantidos e outros 31 milhões de reais a depender do desempenho do atleta, 248 milhões de reais no total, a maior transferência da história do futebol brasileiro. Nunca um clube daqui gastou tanto para contratar um jogador. O que falta para que o acordo seja sacramentado? Definir quando o Paquetá será liberado. O Flamengo exige que a liberação seja imediata e o Paquetá também trabalha em cima desse sentido.
Já o West Ham prefere vendê-lo agora e ficar com o jogador por empréstimo até o fim da temporada europeia, ou seja, até junho. E a justificativa é de que o time hoje na zona do rebaixamento só tem alguma chance de escapar da degola caso consiga a manutenção do Paquetá. Se vender o jogador agora e ficar com o Paquetá até junho, o West Ham ainda consegue dinheiro para tentar reforçar o elenco para escapar da zona do rebaixamento. Hoje a diferença do West Ham, que é o primeiro time no Z3, na Inglaterra 3 times caem, para o primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Nottingham Forest, é de 7 pontos. E aí, Paquetá joga nesse time do Flamengo? Tem muita gente afirmando que o Paquetá vem só para cumprir tabela. Na minha opinião, ele vem para ser o protagonista e um dos melhores jogadores em atividade do futebol brasileiro. O que você pensa sobre o tema? Usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!